Vamos abrir aqui a última live do ano. Vim até de vermelho, é uma alusão. Eu e Pedro Meirelles estamos de vermelho aqui, é uma alusão para o Pai Noel, né, Pedro? Mas é um momento muito oportuno, né? Até para a gente agradecer aí esse ano de trabalho, esse ano de lives, né? Que nós fizemos quinzenalmente, sempre quartas-feiras, 18, 18h30, com muito conhecimento, né? E lembrando que esse banco de lives, né? Esse banco de conhecimento está disponível no nosso site e no nosso canal do YouTube, né? Bom, hoje nós vamos falar do capítulo 7, né, do livro do Vanderlei Passarella, né, e onde a gente vai discutir aqui os resultados trazidos pela governança atuante, né, é o capítulo 7 de 16 capítulos desse livro. Aí eu trago o Vanderlei para poder fazer esse bate-bola com a gente. Assim, Vanderlei, faça sua introdução. Tem gente nova na sala aqui, tem a Adriana Bianca, que está com a tela fechada, que eu sei que é gente nova na sala, né, e trago para você fazer sua introdução. Bom, boa tarde a todos, quase boa noite. Conheço a grande maioria, então vou ser bem breve. Sou o fundador do Celint, fundamos o Celint em 2015. Basicamente, eu estou conduzindo os principais programas, o PFC, o Concertif e a Certificação Avançada. E, enfim, estamos muito felizes de estar com vocês hoje. Como disse o Yuri, esse ano foi um ano bastante produtivo para o Celint, tivemos vários produtos novos, né, produtos e serviços novos, tivemos muitas novidades, né, que a gente lançou. O fórum anual foi excelente, tivemos coroamento do final do ano, é sempre o momento presencial, né, que a gente se vê, com quase 200 pessoas, a gente quase batemos 190 e poucas pessoas, então foi excelente. Então, prazer estar com vocês e passo para o Yuri aí já começar a nossa conversa de hoje. Bacana. Lembrando que as perguntas de vocês são muito bem-vindas, né? Então, tragam as perguntas no site, no nosso sala, nosso bate-papo, que a gente sempre vai dar prioridade sobre as perguntas em detrimento daquilo que eu e o Vanderlei já combinamos de falar nessa live. Então, começo aqui, Vanderlei, né? Trazendo a pergunta, né? Com relação a diferença, né, entre governança e gestão, né? Como sabemos que os resultados da organização eles são decorrentes da governança e não da gestão. Ótimo, acho que essa é uma ótima introdução, que a gente sempre fala, debate muito esse aspecto, né, nos nossos programas, que é o que a governança é diferente da gestão, o que caracteriza ela, porque senão a gente começa a ter uma visão, né, e isso é comum, de que a governança é uma supergestão, é uma camada a mais na estrutura para dar continuidade ao que a gestão faz, ou então dividir com a gestão um espaço e tal. E não é nada disso, né? A governança não é uma nova camada, é simplesmente uma forma, né, estrutural de que a gente consiga dar para os acionistas o governo estratégico da companhia, garantir que a empresa seja supervisionada e que ela vá para uma direção desejada. Então, quando a gente fala daquele tripé da governança que é estratégia, saúde da empresa e liderança, talentos, a gente está exatamente mostrando ali a pauta que vai circular nesse conselho, né, que é o órgão que efetiva a governança. É porque assim você traz uma visão externa com gente de fora da organização que vai discutir um pouco mais profundamente esses assuntos tão importantes, vai tomar decisões sobre certas classes de assuntos e dar o direcionamento. Então, a ideia de uma governança é que ela complemente, e por isso a gestão, e por isso que ela é potente, porque ela vai exatamente dar a solidez, né, a sustentabilidade para a companhia em diversos aspectos. E por isso que a gente entende, né, que governança veio para ficar, é algo que está percolando o mundo e o Brasil também tem adotado, a gente vê as empresas cada vez mais interessadas. E como é que a gente entende qual é o resultado que a governança traz? E a pergunta é sempre a mesma para mim, mas esse resultado não foi pela gestão em vez de ser pela governança? Uhum. Então, a gente tem pesquisas em empresas de capital aberto que mostram que isolam determinadas variáveis, separam em grupos, fazem um método estatístico, probabilístico, tem, enfim, uma abundância de dados, porque as empresas publicam balanço, resultado, tem um relatório anual, tem uma série de aspectos, e aí dá para se fazer uma correlação entre o nível de governança e o nível de resultados da companhia, que muitas vezes são resultados de criação de valor, né, ou
como a gente sempre fala, o Q de Toban, que é uma relação entre o valor de mercado do ativo e o seu valor de reposição. Isso no capital aberto. E na empresa de capital fechado? A gente usa o método de estudo de casos. Então, esse método é um método aceito na administração de empresas, né, como um método científico de pesquisa, e ali a gente consegue separar, falar o que que a empresa era antes da governança. A gente sempre faz um corte. Começa a governança no ano tal e a empresa consegue tais e tais resultados. Por que que aconteceu? Quais decisões foram tomadas pelo conselho, pela governança? Foram essas. O que que elas impactaram? E a gente consegue perceber a curva de resultados. A gente tem vários casos já reportados, né? O Celente tem colecionado aí casos, e a gente vê essa correlação também muito clara. Em alguns casos é impressionante, é assim, antes e depois de forma muito marcante. Então, a Aham. governança, de fato, ela é poderosa. O resultado que ela traz, para mim, que já estou vivenciando isso há muitos anos, ele é muito forte, né? Eu vejo essa capacidade. Agora, claro, desde que a governança seja bem montada, e há casos também de insucesso. Se a gente não Uhum. tomar as precauções de ter um conselho bem montado, com perfis adequados, encaminhado com os desafios de fato da companhia, e ter as estruturas funcionando, os processos, os documentos, enfim, tudo que dá sustentabilidade para a governança funcionar, ela corre o risco de fazer água, né? Embora, na nossa estatística, 80% dá certo, só 20% que não. Então, a gente tem talvez pelo próprio filtro, né, do Celente, como a gente atua, talvez esse número seja alto por conta desse filtro. Mas, enfim, para nós é muito claro os resultados que ela traz, e isso deve servir de estímulo, né, aos empresários. Por isso que nos nossos cursos, né, de iniciante, né, que é o curso inicial da nossa trilha, que é o PFC, nós estamos aumentando cada vez mais significativamente a presença de empresários, porque eles estão indo lá buscar os motivos, embora a gente tenha um programa específico, né, que é o PGQ, Programa de Governança para Sócios Cotistas, eles têm preferido ir nesse programa aberto, né, que é um Uhum. programa onde vai se ter contato com outros conselheiros e vai entender o que ele tem que fazer na sua empresa, o que, obviamente, mostra que a gente está no caminho certo, né, não só na parte educacional para a governança, como também levando esses resultados, trazendo esses casos para que os próprios empresários consigam também fazer o seu boca a boca e levar para outros, né? Como que a governança traz bons resultados, tá, Yuri? Acho que é isso aí que eu queria resumir. Vou aproveitar e trazer uma pergunta do Abrantes, né, que sempre está com a gente, sempre trazendo perguntas provocativas, né? E fazendo um gancho com esse extrato que você trouxe, né, da questão do 80% de sucesso e 20% de insucessos, né? Mas baseado nessa nossa experiência, né, de implantação de governança corporativa em empresas, né? Como que você vê, Vanderlei, os desafios enfrentados, né, nesse processo de implementação da governança para se ter Perfeito, sucesso, né? perfeito. Paulo, bacana aí tua pergunta. E ela tem, inclusive está lá no livro. Acho que você deu um gancho aqui para eu já dar continuidade no meu raciocínio. Nem tudo são flores, né? Acho que a governança também enfrenta desafios. Os dois principais desafios que eu vejo estão em duas figuras, né? O próprio fundador, o acionista, ou acionistas principais, que ao mesmo tempo que querem uma governança, ainda inconscientemente boicotam. Às vezes tem um pouco eles querem, entenderam o valor, estudaram, viram, mas ao mesmo tempo se ressentem, e isso é do ser humano, né? Nós somos assim meio paradoxais, né? Idiosincráticos, né? Como eu diria, você quer uma coisa ao mesmo tempo, lá no fundo não quer, ou às vezes você nem sabe direito o que você quer, enfim, isso é natural. Então, o próprio acionista e os próprios acionistas e fundadores são muitas vezes uma resistência, porque, principalmente nos conselhos consultivos, o conselho não tem o mandato ali da caneta, né, para assinar determinadas decisões. Então, isso cabe ao conselho debater, levar, tomar decisão, mas cabe ao fundador, aos sócios que estão na operação, fazer com que ela seja executada. E é isso que às vezes a gente vê como barreira que pode fazer a governança não fluir. E o outro fator de resistência são os próprios executivos, principalmente um CEO, né, que não seja adequado para o trabalho de governança da companhia. Então, a gente também tem vários casos onde
o CEO foi o motivo de ter dado para trás, né? Em que ele faz o elo de ligação, né, entre a estrutura operacional da companhia e a governança, o conselho. E, nesse caso, se esse elo for fraco, ele acaba rompendo o processo e não fazendo com que ele seja efetivo. Então, essas são as duas principais barreiras. Aí você vê, são barreiras, não são barreiras técnicas, são barreiras humanas, o que é natural, dado que governança não é mais uma linha de tecnicismo, né? É uma linha política. A gente está lidando, no nível de governo das companhias, com questões muito mais políticas do que questões de tecnologia, de técnicas ou de metodologias de aplicação, enfim, de métodos de criação de processos, não é nada disso. Você está lidando principalmente com as questões societárias, com sócios, enfim, com a sociedade e para garantir o governo deles e fazer com que a companhia vá para uma direção desejada, né? Então, acho que isso é o ponto que eu vejo como barreiras e desafios. Essa pergunta do Paulo fez uma amarração bacana entre a primeira e a segunda pergunta que a gente planejou para o dia de hoje, né, Vanderlei? E a segunda pergunta reza sobre a questão de quais são os principais ganhos, né, com uma governança operante, né, uma governança bem montada na empresa. Olha, são vários os ganhos que a gente tem na governança, mas assim, a gente pode ressaltar, primeiro, a disciplina que ela traz para o processo empresarial. A gente está também muito acostumado a ver pequenas, médias empresas que, antes da governança, não tinham reuniões estruturadas, não tinham o nível de reporte, os seus próprios processos internos, enfim. E quando decide montar a governança, tem que correr na parte de baixo, na estrutura, para garantir que o conselho possa tomar as decisões sobre as coisas certas. Então, eles vão se municiar de dados, vão fazer trabalhos, responder sobre projetos, enfim, traz uma disciplina ao processo empresarial. Ela traz o aporte estratégico, que os conselheiros acabam também permitindo para a companhia, né? Ela traz uma facilidade para que determinadas questões importantes sejam colocadas como prioridade, né? Isso também eu vejo muito interessante. A governança bem montada, ela filtra isso, porque é muito comum a gente começar num conselho, muitas vezes nas companhias que não estão tão bem preparadas, e esse conselho não se entender do que ele tem que discutir lá. Ah, vou falar sobre marketing, vou falar sobre gestão de pessoas, vou falar sobre a cor do portão do banheiro, enfim, né? Começa a trazer assuntos que nem sempre são relevantes, mas uma governança, quando ela está bem montada, ela separa o joio do trigo. Não, a gente tem uma classe de assuntos aqui, estabelece uma pauta, essa pauta ela é independente da gestão, são assuntos que não têm a ver com o dia a dia, e isso vai fazendo, né, vai trazendo ganhos impressionantes, né? Aporte estratégico, a capacidade da empresa se superar, de vencer, de fazer turnaround, de ter o seu nome, né, a sua moral, a sua reputação valorizada no mercado financeiro, no mercado de capitais, enfim, tem uma série de ganhos que são impressionantes aí quando a governança é bem montada. A Vera traz uma pergunta que já foi objeto de discussão interna nossa, né, Vanderlei? Uhum. Quais são os segmentos, né, que você percebe que estão mais avançados, né, com a adoção da governança corporativa e os que estão, né, mais atrasados, né, mais resistentes? Muito bem, acho que tem uma área que a gente vê que tem nos consultado bastante, que é a área tecnológica, né? Até pela capacidade, pelo perfil, né, de quem monta negócio, que são a maioria dos jovens. Eles já vêm com uma visão de que governança é bom, que eles vão conseguir acionistas, vão conseguir fazer abertura de capital, ou trazer venture capital, trazer seed capital, na medida que eles são bem governados. Então, a gente vê uma afluência grande das empresas de tecnologias, elas são muito abertas. A gente vê em seguida dois setores, né, que estão também demandando bastante, tanto o setor de educação como o setor de medicina, né, medicina diagnóstica, ou hospitais, laboratórios. Eles estão cada vez mais buscando governança. Então, esses são três setores que eu posso dizer, por experiência, que estão mais abertos. Agora, tem outros
mais atrasados que estão começando a entrar. A gente percebe um movimento forte. Varejo, por exemplo, a gente teve vários contratos agora fechados com varejo, né? Uhum. Alguns que a gente até já divulgou vaga e outros que a gente começou projetos agora, são 2 ou 3 projetos diferentes e que vem nessa atuada. Um setor que a gente também percebe muito dinâmico e que tem uma característica histórica por isso, que é o setor do agro, né? A gente fala muito do agro, o Brasil é agro, né? O Brasil tem essa vocação, né, por nascimento, pela própria constituição do país, mas o setor agro tem uma história interessante, porque é isso que a gente vem conversando com empresários, né? Eles já estão na terceira geração, na segunda, terceira, quarta geração. A primeira geração começou com aquele espírito laborioso, até de estar lá capinando mesmo, né? De estar botando a mão na massa, fazendo a coisa acontecer na fazenda, no seu pequeno alambique, né? Falando aqui de empresários de açúcar e álcool, enfim. E aí, daqui a pouco, vem a segunda geração, que acompanha muito, aqui que acompanhou a primeira, nós estamos falando aí já de final do século passado, né? Essa segunda geração já veio muito mais preparada, já veio trabalhando, mas ainda com uma visão de mundo ainda voltada para a sua terra, né? Agora, a terceira geração, ela já foi estudar fora, ela está assumindo. Então, quando ela vem e ela já percebe o potencial que tem um negócio, nós estamos falando de negócios que rapidamente atingem bilhões de faturamento, né? É muito impressionante isso no Brasil. E aí esse setor a gente percebe que tá demandando por conta dessa abertura nova, né? Dessa terceira geração, da quarta, que está vindo e que está vindo cada vez mais preparada e querendo aprimorar as técnicas, querendo aprimorar a gestão e a governança da companhia para que ela seja sustentável e perenizada, né, ao longo do tempo. Então, esses são setores que a gente vê assim bem. Claro que existem N outros, a governança cabe para qualquer setor. E agora, da nossa experiência, eu estou falando aqui Celint, né, esses últimos 10 anos, a gente vê esses setores assim como mais dinâmicos e mais propensos para a governança rapidamente. Perfeito, Vanderlei. Vamos voltar naquela discussão dos ganhos, né? Que a próxima questão está relacionada com no timeline, né? Os ganhos da governança, né? Na tua experiência, eles são rápidos, né? Eles estão relacionados com a maturidade do conselho, maturidade da governança, ou é algo que normalmente tem um tempo de vida, assim, por exemplo, de 1 ano ou 2 anos para começar a crescer? Não, quando a gente monta a governança e o conselho, existem ganhos que são rápidos, que às vezes alguém de fora observa um processo ou uma situação da companhia, ou até uma estrutura que ela tem que não faz sentido e que se muda rapidamente, aquilo já traz ótimos resultados. Eu já entrei no conselho uma vez com um conselheiro, ali no segundo, terceiro mês, entendeu que a companhia estava tributariamente perdendo capital porque não estava bem posicionada e ali que valeu milhões aquela dica. Então, não podemos dizer que foi a governança que fez, foi um conselheiro. Se não tivesse lá, não teria feito, né? Mas é um ganho rápido, mas que também é extemporâneo. Agora, os ganhos de fato que a governança traz, eles têm que ser colocados aí a médio e longo prazo. Por quê? Porque elas vão mudar a companhia estrategicamente. A governança está ali para acompanhar esse desenvolvimento da companhia, os projetos, etc. e tal, e fazer com que ela crie valor ao longo do tempo. Inclusive, essa semana eu estava conversando com um grande empresário, realmente até famoso, todo mundo conhece ele, né? Então não vou citar o nome, mas a gente estava falando, olha, aqui, qual é o grande trabalho que o conselho tem que fazer? Então, porque ele participa ele é presidente de uma empresa de capital fechado muito grande, também participa de uma companhia de capital aberto, é vice-presidente do conselho. Ele falou, nós estamos discutindo, a governança, ela tem que criar métricas de valor. Então, quando a gente trabalha lá no Concertif, o módulo, né, de financeiro, demonstrativos, o que a gente fala? Olha, o conselheiro tem que olhar duas coisas principais, né, que estão ali criando valor. Um é entender muito os resultados que vêm pelo DRE, que vêm pelos demonstrativos, pelos KPIs que a governança decide mostrar. O outro vem pelo fluxo de caixa, então está mais relacionado ao balanço. Então tem que olhar o balanço e tal. Da confluência desses dois olhares, né, que você tem, o conselho tem que ter
e que pode derivar, inclusive, indicadores, né, que são indicadores de crescimento, indicadores de alavancagem, indicadores de sustentabilidade. Tem uma série de indicadores que você tira por esse olhar, né, que a gente explora muito na nossa certificação. E quando você chega nesse ponto, você tem uma visão da estrutura de capital da companhia. Ponto. Essa é a chave, né, para o conselho poder atuar. Se ele entender a estrutura de capital da companhia, vai te dizer se essa empresa tem uma estrutura adequada ou não, o que eu tenho que fazer para mudar, quais são as alternativas, né, que o conselho sugere para a gestão de como que ela tem que melhorar a estrutura de capital, onde que ela vai buscar os recursos para fazer isso, e com isso eu consigo entender o quanto custa essa estrutura. E isso é chave para a governança. Por quê? Porque se eu consigo entender o famoso WACC, Weighted Average Cost of Capital, eu consigo saber que projetos eu posso implantar na companhia que vão ser superior ao WACC e que, portanto, vão gerar criação de valor. E isso é a chave da governança. Falar, olha, está aqui, estou falando já, claro que empresas de pequeno porte não vão ter essa sofisticação, mas empresas de médio porte deveriam ter, médio para grande, inclusive empresas tão grandes, né, que eu falei com esse empresário, que não tem essa visão, né, assim, de uma maneira crítica, né? Então, eu tenho que olhar qual é o meu estudo de capital, eu chego nela e falo, bom, agora eu tenho o que eu tenho que criar aqui de projetos, e ele falou, e a gente discutiu muito, e nós chegamos a uma seguinte síntese, né, que também está lá, de uma certa forma, no nosso programa. Quais são as sínteses onde eu vou olhar para criar valor? Eu vou olhar o negócio atual. Eu posso melhorar o negócio atual, posso criar, posso reduzir custos, melhorar o posicionamento, criar processos novos, gerar uma matriz ESG que vai dar sustentabilidade, enfim. Como é que eu vou olhar meu negócio atual? Segundo, eu tenho que olhar novos mercados. Os produtos que eu tenho vão para novos mercados? Ok, como é que eu faço isso aqui? Como é que funciona? Que projetos eu tenho para isso? Eu tenho que olhar novos produtos. Os mercados que eu atuo permitem novos produtos? Quais são eles? O que eu vou fazer? Como é que eu tenho que eu tenho que investir nele? E, finalmente, eu posso falar sobre novos negócios, que é uma mistura de mercado com produto e tecnologia nova. Obviamente, uma diversificação mais arriscada, mas que ela também traz projetos interessantes. Aí eu mapeio os projetos e falo o que eles vão dar de retorno comparado com o ROC da companhia. Porque eu posso olhar o projeto sob o ponto de vista de payback, TIR, taxa interna de retorno, ótimo. Você vai ver o projeto discreto. Mas quando eu tenho um conjunto de projetos, eu tenho que comparar com o OC. E aí eu vou falar, é aqui que eu vou criar valor. Quando eu faço isso, eu trago para o acionista uma perenização, uma criação de valor. Essa é a principal métrica, né, que é o valuation no final. Olha, quanto vale a companhia hoje? Quanto ela está valendo daqui 4, 5 anos? Isso que os conselheiros, né, aportam de resultado, obviamente, para a companhia. E isso vem o quê? Com médio e longo prazo, Yuri. Então, apesar de a gente ter ganhos rápidos que o conselho traz, mas um conselho bem estruturado, que mexe com a estratégia, que mexe com essa caixa de ferramentas aí que eu acabei de falar, ele vai permitir que a companhia vá criar valor. E, para mim, a boa surpresa, esse empresário ficou extremamente grato pela nossa conversa, porque ele falou, cara, é isso mesmo que eu preciso fazer, né? E estou falando de companhias maduras aí, de bilhões de faturamento. Então, isso é sempre o que a governança pode aportar de importante para uma companhia. Faz muito sentido você analisar um projeto no todo da companhia, em detrimento a uma prática muito comum, que é analisar o projeto em si, né? E ver o quanto Uhum. de resultado ele traz, que ele pode estar destruindo o valor da Isso, empresa, né? exatamente. Quando você trouxe esse caso, me fez lembrar aqui aquela fase da Volkswagen, onde você tinha o Up, você tinha o Gol, você tinha o Polo, né? Carros de toda na mesma faixa de preço, você fala, vou comprar qual, né? Então, concorrendo dentro da própria casa, né? E destruindo o valor, né? Mas você acabou de tocar num ponto que atende a Adriana, e acho que é bacana a gente avançar um pouquinho sobre isso, né? Que a Adriana é uma profissional de TI, né? E ela traz a pergunta, né? Se a tecnologia, inovação, né? E riscos cibernéticos, né? São Opa, isso viu que eu não entendi o final. Cortou. Cortou. É, cortou Cortou, também. Yuri. perfeito, Cortou. cortou, deve ser, foi a minha internet aqui. Mas a Adriana, aqui ela deu um sinal de instável, continuou. Mas a Adriana ela traz o seguinte ponto, né? Tecnologia, inovação e riscos cibernéticos, eles são temas de conselho? Sim, sem dúvida são.
Acho que ali, quando a gente fala da saúde da empresa, eu falei do tripé, né? Eu falei da pauta do conselho é a estratégia, saúde da empresa e a parte de pessoas, né? Lideranças e talentos. Quando a gente fala dessa saúde, a gente entra na questão de riscos, a gente entra nessa questão de não só a saúde financeira do ponto de vista de indicadores, mas também dos riscos que a empresa está disposta a assumir. E a gente faz a famosa matriz de riscos, né, da companhia. Quais são os tipos de riscos que normalmente um conselho olha? Ele olha riscos operacionais, ele olha riscos financeiros, riscos legais, trabalhistas, tributários, etc. e tal, e olha também os chamados riscos cibernéticos que você trouxe, né? É cada vez mais forte você tentar olhar essa classe de riscos. Por quê? Porque ele tem implicações, né? Você olha riscos da própria informática da companhia, o que ela tem, como é que ela está posicionada, mas os riscos cibernéticos estão cada vez mais em voga, dado que teve uma época que a gente discutia muito, né, em conselhos aí de empresários, em fóruns de empresários, sobre como é que a companhia tem que lidar com hackers, né, que acabam sendo, vamos dizer assim, uma espécie de chantagistas, né? Olha, hackeamos aqui e quero tanto, senão tua companhia vai ficar parada e tal. Então, isso envolve até polícia, né, no final. Uhum. E, obviamente, tem os riscos reputacionais, os riscos de imagem, tem uma série de riscos, além desses que eu citei, né, que tem que ser lidados ali pelo conselho. E quanto maior a companhia e mais sofisticada a sua governança, mais vai entrar nesses aspectos. É claro que a gente tem que diferenciar a companhia pequena, média, ela vai entrar nas ferramentas que dão mais retorno, né, ali imediato. Agora, obviamente, isso vai se sofisticando, você vai entrando cada vez mais conforme a companhia cresce, ela tem mais estrutura, tem mais braço, tem mais cabeça para poder operacionalizar e pensar sobre tudo isso. Aí a Vera adiciona, né, Vanderlei, riscos de imagem, de reputação, risco com relação a talentos, né, a recursos humanos, né? Também são componentes do mapa de risco, que é uma componente do mapa do plano estratégico, né, e é pauta de conselho também, né, Vanderlei? Perfeito, exatamente, sem dúvida. Bacana, Vanderlei. Só voltando aqui para a última pergunta aqui, que o nosso tempo está se esgotando, né? Quando a gente estava conversando sobre os ganhos da governança, né? Você, para sua experiência, você visualiza que esses ganhos eles são aplicáveis a todos os tipos de negócio, a todos os tipos de empresa, ou você percebe que algum segmento se beneficia mais com governança do que outro? Eu acho que essa pergunta vem no bojo de tudo que a gente falou aqui, até agora, né? Que é, primeiro, no tempo, acho que tudo tem um tempo para desabrochar, né? O ganho de uma forma mais forte, que é o que eu falei, ganhos de curto, médio e longo prazo, mas principalmente médio e longo. Tem os setores que a gente falou, quais setores estão mais abertos, etc. e tal, isso pode incluir nessa pergunta. Mas, de forma geral, todo tipo de empresa tem um ganho, né, em relação a começar com uma governança. É claro que uma empresa muito pequena, né, ela está ainda preocupada com o seu próprio umbigo, ela está ainda preocupada mais com as questões de empreendedorismo, de se fixar no mercado, de ganhar uma regularidade de faturamento, enfim, uma série de coisas. E ela vai estar muito menos preocupada com a governança, né? A governança já é uma estrutura, uma forma de trazer a empresa para patamares de perenização. Então, já passou daquela fase inicial, embora a gente tenha várias scale-ups, né, empresas faturando 10, 15 milhões, que aí é questionável, ela já ainda é uma scale-up, já é uma empresa que está caminhando com as próprias pernas, enfim. Nesse caso, a gente vê muitas que nos procuram para a gente passar projetos de implantação e desenvolvimento de governança. Então, cabe para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de setor, ela traz ganhos no curto, médio e longo prazo, mas principalmente pensando, né, nessa criação de valor e da perenização do negócio. Acho que esse é o grande driver, né, que a governança traz para qualquer tipo de empresa. Perfeito, Vanderlei. Muito obrigado aí. Chegamos aqui nos nossos 31 minutinhos, que a gente começou com um minutinho de atraso, né? Então, eu entrego para Uhum. você fazer as suas despedidas e aí você me devolve que eu encerro o nosso evento. Bom, o que eu queria me despedir desejando um ótimo
Natal e, né, ótimas festas para todos, que 2024 seja ainda melhor que foi 2023. Eu sempre falo, né, que a gente tem que sempre olhar para trás com um certo olhar de gratidão, né? Não ver as coisas. Todo mundo, todos nós passamos por momentos difíceis. Até fiz um post recentemente no LinkedIn falando, né, sobre os aprendizados, né, com as vitórias e com as derrotas. A gente tem que olhar com um certo carinho para o que aconteceu, olhar as coisas boas, né? E desejar que o próximo seja ainda mais rico, né? E é isso que eu desejo para todos vocês que acompanharam a gente aqui, não só nos nossos programas, a maioria aqui já participou, temos até expert aqui, né, em governança, vários experts aqui com a gente, mas, enfim, desejo a todos um ótimo 2024 e muito obrigado novamente pela parceria de todos. E eu vou na mesma linha, estou muito satisfeito com esse ano que a gente desenvolveu juntos, né? Nós, Elite, com vocês, essa parceria quinzenal das lives, do nosso processo de lifelong learning, da manutenção do conhecimento, da extensão do conhecimento em governança para vocês, né? E agradeço muito por 2023, né? Tenho certeza que teremos o 2024 excelente também, que todos nós aqui teremos boas oportunidades aí de desenvolvimento futuro. Nós, enquanto Life, a gente volta em fevereiro, né? Que janeiro vai ser um mês de férias, né? Então, logo, na segunda quinzena de janeiro, a gente já está divulgando aí o calendário de eventos para que a gente possa se ver novamente às quartas-feiras. Tá? Obrigadíssimo aí, bom Natal para vocês e um excelente ano novo. Abraço a todos aí. Abraço a Tchau, todos. gente. Pessoal. Tchau, Abraço. tchau, Yuri. Tchau, Tchau, tchau. todo mundo. Tchau. Vanderlei.